Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou o Dr. Antônio Martins, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe e hoje são 23 de janeiro de 2026. Está acabando janeiro, meu Deus do céu, já 11 meses restam-nos para nós. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, que dá o seu like, seu dislike. Muito obrigado por isso. Eu quero agradecer aos 919 inscritos no meu canal, que a meta continua até o dia 30 de janeiro, ultrapassarmos 1.000 inscritos. Acho que está difícil, mas não vou perder a esperança. E obrigado também às 30 visualizações, né, do meu canal. Muito feliz mesmo, tá? Hoje eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, gente, hoje eu falo assim, cenário político, né, de 2026, né, desgaste, divisões e disputas, né. Um editorial aqui, eu prefiro o seguinte: o cenário político brasileiro, que se desenha para 2026, revela sinais claros de desgaste, fragmentação e incerteza. Após anos de polarização intensa, o eleitor demonstra um certo cansaço, desconfiança e menor disposição para aceitar narrativas simplificadoras. A hegemonia de projetos políticos antes considerados sólidos começa a ser questionada enquanto novas lideranças enfrentam dificuldades para se firmarem no cenário como alternativas confiáveis. Neste ambiente, a política deixa de ser apenas um embate ideológico e passa a refletir uma crise mais profunda de representação. O eleitor observa com atenção às alianças, às omissões e às conveniências, exigindo coerência, responsabilidade institucional, compromisso com os princípios democráticos. O ano de 2026, mais do que uma disputa eleitoral, tende a ser um teste de maturidade para as forças políticas do país. Não resta dúvida que nós não estamos satisfeitos com a classe política. Claro, eu sou um crítico, falei várias vezes que eu amo política, se não a amasse não estaria aqui toda segunda, quarta e sexta fazendo um vídeo, basicamente falando de política. Mas o problema é que acabaram-se as lideranças políticas que nós confiávamos. Como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro. Tá falando de saudade? Tô. Né? O PT, com Lula, né, também teve a sua história no decorrer do processo de redemocratização. Né? É um partido radical? É de centro? Também. Mas você vê, há poucos dias teve um episódio no Rio Grande do Sul onde o pessoal do PT vaiou o governador. Isso é falta de educação. Falta de democracia, porque o governador, mesmo sendo do partido do Lula, ele estava ali com o Lula cumprindo um protocolo de respeito ao próprio Lula, ao próprio PT. Mas o povo não compreende isso. Então tem essa dicotomia. Essa briga entre direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, ela só sujou, inundou a nossa pátria, a nossa democracia de sinais ruins. O Brasil é carente hoje de posições, o Brasil é carente de projetos de país. Nós não temos um projeto de país. Antônio, mas o que é um projeto de país? Um projeto de país, gente, é obras de infraestrutura que melhorem as condições do povo. Melhore o transporte, melhore a logística. Eu estava vendo hoje uma empresa grande, uma multinacional do sistema de transporte saindo do país. Por quê? Porque 65% do transporte de cargas no Brasil é feito por rodovias, por caminhões. Estradas esburacadas, gasta muito pneu, né? Gasta o caminhão e além do roubo, a falta de segurança. Isso é um país sem Estado, é um Estado sem governo. Né? E é uma pena, porque é uma grande empresa que sai do país, deixa de investir em nosso país, né? E ela vai aumentar com a falta de concorrência, aumenta o frete, aumenta o preço. Então, o que falta ao Brasil é um governo que pense no país e não um PT que só pense no PT, um PSD que só pensa em Kassab,
uma União Brasil que só pensa não a Rueda, acho que é Rueda ou Rueda, né? Um PL que só pensa em Valdemar Costa Neto. Os partidos viraram personalíssimos e não pode, partido político não pode ser personalista. Você tem que ter um partido que defenda a democracia, defenda o país, não defender legendas como nós estamos vivendo há muitos anos. Oremos para que Deus nos caminhe, nos mostre caminho, porque a alternativa que nós temos é muito frágil. Vamos aguardar 2030, não sei se eu estarei vivo até lá, espero que sim, se há uma novidade, porque Bolsonaro e Lula eles terminam agora em 2026, né? A carreira de Lula sempre, sem dúvida, pela idade, ele termina em 2026, porque em 2030 ele não poderá ser recandidato ao 5º mandato, porque a Constituição não permite. Então, lá em 2034, 2040, ele já está bastante idoso, que é a sequência da vida. Então, vamos ver que surja. Vamos orar, né, a Deus que nos mostre caminho, porque nós estamos com essa qualidade medíocre do político que nós temos. O país está ingovernável. O Brasil é um país sem governo, é um país sem autoridade, é um país entregue, vamos dizer assim, abro aspas, as moscas, fecho aspas. Isso é eu que estou dizendo, né? Vamos lá, eleição na Bahia mostra cansaço do eleitor do PT, né? O PT desde 98 praticamente dominou a política na Bahia, tá? Entretanto, o eleitor baiano demonstra certa rejeição à administração atual do atual governador, que é do PT. Tanto assim que o Antônio Carlos Magalhães Neto, né, o ACM Neto, como é conhecido, que é o neto de Antônio Carlos Magalhães, segundo pesquisa, lidera com folga a eleição deste ano. A vantagem de ACM Neto é que ele se posiciona como candidato de direita, embora negue apoio a Jair Bolsonaro, senão ele perderia voto. Lula continua com muito prestígio na Bahia, e nega, no Brasil, né? Continua na Bahia, mas a esquerda petista enfrenta dificuldade naquele estado, né? O Lula não perdeu voto ainda na Bahia, mas com certeza ele já está enfraquecendo, né? Cansou da administração do PT na Bahia, que não fez essas coisas, né? Vamos lá. Gleisi Hoffmann, nariz empinado, confirma a candidatura ao Senado pelo Paraná. A ministra de nariz empinado, Gleisi Hoffmann, que esse nariz empinado sou eu, porque ela é muito arrogante, muito metida, né? Gleisi Hoffmann confirmou que será candidata ao Senado pelo PT nas eleições deste ano no Paraná. A confirmação foi feita por meio de publicação na rede social X, né, que eu não conheço essa rede. Com isto, o PT se fortalece politicamente no Paraná, né? Agora, voltando um pouquinho para Alagoas, mas um pouquinho de Brasil. Renan Calheiros promete abrir caixa preta do caso Master. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros, que está bem entregue essa comissão, que é de fundamental importância, afirmou que o colegiado irá abrir a chamada caixa preta do caso Master a partir de fevereiro, após o recesso parlamentar, né? A proposta é que, por se tratar de uma comissão permanente, a Comissão de Assuntos Econômicos ocupe espaço político de uma CPI para investigar o banco, alvo da Polícia Federal, conforme noticiado pelo Estadão em 22 de 1 de 2026. Apesar disso, a cúpula do Congresso Palácio do Planalto não demonstra interesse na criação de uma CPI. Além de 2026 ser um ano eleitoral, há fortes conexões políticas envolvendo o Centrão. O governo que já enfrenta a CPI do INSS também rejeita essa possibilidade. CPI, eu não sou contra, ela tem uma finalidade, né? Está na Constituição, tem um prazo certo, podendo ser prorrogado por uma vez. Ela, na verdade, ela se transforma num grande fracasso ou num grande acontecimento e que acaba não dando em nada, porque ela não tem um poder judicante, né? O relatório ela envia para o Ministério Público, né, para o presidente do Senado ou da Câmara, se encarrega de encaminhar ao Ministério Público o relatório. A melhor CPI do século foi a CPI da Covid-19, onde apontou, né, os crimes, as barbaridades do governo Jair Bolsonaro. Infelizmente, como lá na Procuradoria-Geral da República tinha um golpista, que é o que saiu, esqueci agora o nome do Procurador-Geral da República de Jair Bolsonaro,
né? E infelizmente arquivou, não levou à frente, mas era para ser. Eu até concordo com o professor Marco Antônio Villa quando defendeu que o relatório da CPI, que tem 1000 e poucas páginas, se transformasse num livro, que seria um excelente livro de história para o futuro do país. Pena que a comissão do Senado não ouviu e acho que não vão publicar em livro, um livro didático, transformar o relatório da CPI da Covid-19 em um livro didático de história do Brasil, porque foi muito bem documentado, muito bem feito, um relatório muito bem trabalhado. As demais CPIs, como essa agora do INSS, que vamos aguardar porque ela começa em fevereiro, uma semana ou duas, né? Daqui a 2 semanas, ela tem como meta fazer um comício, né? Do pessoal da direita, do PL, de Jair Bolsonaro e também o pessoal do PT. Então, essa questão do INSS não vai dar em nada, infelizmente, quem pagou foi o pobre, que foi descontado indevidamente e vai ficar por isso mesmo. A questão do Banco Master também fica da mesma situação, né? Que não vai dar em nada, o dono do Banco Master continuará rico e o Brasil continuará pobre, porque vai pagar esse prejuízo todo. Mas vamos lá. Direita continua dividida, esquerda indecisa. Segundo a reportagem do Estadão de hoje, de ontem, 22/1, aponta que interlocutores de Tarcísio de Freitas informaram o cancelamento da visita que faria a Jair Bolsonaro. Ocorreu após as declarações de Flávio Bolsonaro, segundo, sugerindo que o encontro trataria de apoio à candidatura presidencial. O episódio evidencia que Tarcísio ainda alimenta o projeto de disputar a presidência da República. A decisão deverá ocorrer até abril, quando o governador precisará renunciar ao cargo para disputar a eleição presidencial. Se até lá, aí abril, dia 3, dia 1º, dia 4 de abril, o governador Tarcísio de Freitas não renunciar, aí realmente ele demonstra que vai ser candidato a prefeito. Mas se ele sair do cargo, ele vai disputar a presidência da República, não tenha dúvida, mesmo com a direita dividida, né? A candidatura de Flávio Bolsonaro, como eu já falei aqui, não vou repetir, ela tem um efeito de manutenção, né? O Bolsonaro prefere perder com o Flávio do que ganhar com o Tarcísio. Como eu falei, é uma questão política, uma questão de sobrevivência, não custa a gente relembrar. Porque se o Tarcísio ganhar em 2026, em 2030 ele quer concorrer novamente para até 2034. O que acontece? Nesses 8 anos, quem fica fora da política é a família Bolsonaro. Isso para a família Bolsonaro é um desastre. Porque é uma família que nunca trabalhou, uma família que não sabe o que é iniciativa privada, sempre viveu às custas do Estado, mamatas, né, nas rachadinhas lá da Assembleia, da Câmara e tal, de Bolsonaro, né, como deputado federal. Então eles não podem sair da política, é uma questão de sobrevivência. Então a candidatura de Flávio Bolsonaro é a manutenção da vida, é a sobrevivência da família Bolsonaro. Eu não estou nem contando com a Michele Bolsonaro, que é esposa do ex-presidente, porque eu acho que os filhos de Bolsonaro não a consideram da família. Então ela deve fazer uma carreira solo, mas vamos ver se ela vai disputar algum cargo de vice-presidente ou vai ser senadora pelo Distrito Federal, conforme diz que ela ganha disparada nessa eleição. Vamos aguardar, né? Mas o Tarcísio de Freitas, ele tem pretensões de ser presidente da República, não resta dúvida. E esse encontro que ele cancelou, né, porque ele realmente temeu, né, para esfriar as atenções, porque Bolsonaro ia dizer a ele que apoia o filho e não ele, né? Flávio Bolsonaro mira o Nordeste. Bom, em busca de viabilizar sua candidatura à presidência da República, Flávio Bolsonaro mira o Nordeste. Região onde Lula mantém ampla vantagem eleitoral e onde a direita enfrenta maiores dificuldades. Para isso, escolheu o senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, para coordenar sua campanha em 2026. No campo dos apoios, o pastor Silas Malafaia voltou a defender publicamente que Tarcísio de Freitas seria um nome mais viável da direita para a presidência. Malafaia se afastou do ministério religioso para se dedicar à militância política, né? Demonstra agora o distanciamento da família Bolsonaro. A gente não sabe o que aconteceu, mas o pastor Silas Malafaia, eu não sei se ainda é pastor, porque ele está mais político do que pastor, ele está declaradamente apoiando a candidatura de Tarcísio de Freitas. Ele não acredita vamos dizer assim,
em Flávio Bolsonaro. Ele defende, sim, se fosse uma candidatura da Michelle, porque a Michelle tem mais penetração no mundo evangélico do que o Flávio. Né? O Flávio Bolsonaro não tem diálogo, é uma pessoa muito sem sal, né? Vamos dizer assim, ele não transmite nenhuma simpatia. A antipatia eu acho que ele transmite muito. Ele tem uma experiência de ser a pessoa que comprou uma franquia de chocolate, a franquia que mais faturou no mundo só em dinheiro. Ele nunca aceitou débito, né, cartão de débito, cartão de crédito, Pix, não, era sempre em dinheiro, né? Comprou uma mansão em Brasília por 100 milhões de reais, tudo em dinheiro. Realmente, para isso, o Flávio Bolsonaro é muito esperto, muito esperto. O negócio dele é dinheiro vivo, né? Ele não sabe trabalhar com outros tipos de finanças que não sejam em espécie. Vamos lá, Tarcísio de Freitas, segundo informações dos bastidores, o governador de São Paulo deverá marcar um outro encontro com Jair Bolsonaro. Precisa que se encontra preso na Papudinha, né? E também é um caso sério, né? Porque Bolsonaro precisa permanecer isolado na prisão, pois as regalias concedidas a ele geram insatisfação entre outros detentos e reivindica igualdade de tratamento. Princípio segundo a Constituição Federal, Bolsonaro, apesar de ser ex-presidente da República, deve ser tratado como outro cidadão, como qualquer cidadão comum. Então, as regalias que estão dando para Jair Bolsonaro, é natural que os outros presos lá também reivindiquem. Por exemplo, lá na Papudinha, só tem direito a uma visita por semana. Bolsonaro tem 2, então tem que conceder aos demais 2 visitas por semana. Porque se o Bolsonaro tem 1 hora de sol, lá de pegar sol, as pessoas também têm. Agora, por que tem quando o Bolsonaro vai pegar sol, né, andar e pegar sol, os outros presos têm que ser recolhidos? Por que Bolsonaro não consegue conviver em paz com os outros detentos lá daquele? Isso é uma regalia que não se admite. Então, os outros presos têm razão de buscar esse direito, tá, gente? Não fiquem chateados com a minha crítica, que Bolsonaro não é melhor do que ninguém. Bolsonaro é um réu condenado, você pode concordar com a decisão, mas a decisão está transitada em julgado, ele está cumprindo uma pena que a Corte Suprema determinou. Então, Bolsonaro é um cidadão comum, ele só foi presidente da República quando não honrou o cargo. Porque se ele tivesse honrado o cargo, ele não tinha dado o golpe, a tentativa de golpe de Estado. Porque os documentos, o relatório é claro que Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Já está evidente, não adianta essa teoria toda, não adianta dizer, é mentira. Não dá mais para trabalhar com essa coisa sem lógica, dessa direita louca que não acredita em nada. Né? Então, não tem. Então, o Bolsonaro não pode mais alegar regalias no governo. O Bolsonaro, vamos ter que dar a prisão domiciliar a Bolsonaro porque demos a Fernando Collor. Tá bom, você está defendendo Fernando Collor? Não, mas Fernando Collor não tentou fugir. Fernando Collor não agrediu ninguém. Fernando Collor não destruiu tornozeleira. Fernando Collor não tinha carta escondida no seu computador, no seu telefone celular pedindo asilo ao governo da Argentina. Quer dizer, a desculpa, o Bolsonaro, Fernando Collor está quieto em casa. Ninguém veio falar de Fernando Collor. Talvez acho que ele tem uma doença grave, ok. Não é, o Bolsonaro também não tem uma doença grave, porque as cirurgias pelas quais ele já se submeteu, né, também deve ter uma saúde frágil. Mas Bolsonaro tem esse background, essa vamos dizer assim, essa capivara, né, de irregularidades. Então é claro que, gente, a desmoralização do nosso país não pode deixar que Bolsonaro fuja. Se Bolsonaro for para casa, ele vai fugir. Como ia fugir na noite que o filho promoveu fez a chamada lá para um encontro de evangélicos, né, uma missão lá, que eu esqueci o termo, e o Bolsonaro danificou a tornozeleira, porque ele disse assim, eu danifico a tornozeleira, no tumulto eu vou embora, fugir, era isso que ele queria fazer. Aí o ministro do Supremo mandou prendê-lo, né?
A direita brasileira não gosta de pobres nem de pessoas com deficiência. É uma realidade. Esse governador de Santa Catarina é o maior bolsonarista da história. O governador de Santa Catarina sancionou uma norma que impede as faculdades estaduais de aceitarem alunos negros e pessoas com deficiência. Gente, não é que ele vá não aceitar, mas ele não dá aqueles... Eles têm 20% de vaga garantida. Ele acabou com isso, porque ele não gosta, né? A direita não gosta de preto, nem de pobre, nem de deficiente. Essa é uma realidade. Você vê a política de extradição do Donald Trump. Ah, você está falando, não, Donald Trump está transformando a vida dos estrangeiros irregulares ou não nos Estados Unidos no inferno, porque ele quer todo mundo fora, né, dos Estados Unidos, da mesma forma como esse estúpido governador de Santa Catarina, que eu confesso que essa notícia foi de hoje. Eu vou fazer uma leitura constitucional. Eu acredito que essa medida é inconstitucional, porque na Constituição Federal há uma deliberação de que realmente as pessoas negras e deficientes têm acesso um desconto de, vamos dizer, 20% das vagas nas universidades e para concurso público tem que ser destinadas a pessoas negras e deficientes físicos. Então, a Constituição Federal predomina sobre as demais. Então, a Constituição, eu não sei se a Constituição de Santa Catarina tem essa previsão. Não tem, porque ela é inconstitucional. Essa medida, se alguém recorrer, ela vai ser derrubada em poucas horas. Um bom juiz, um juiz constitucionalista derrubará essa norma lá desse hipócrita governador de Santa Catarina que não gosta de pobre nem de preto. Vamos lá. Papa Leão XIV é convidado para integrar a ONU paralela de Donald Trump. Gente, isso segundo o Estadão de ontem, né, o Papa Leão XIV foi convidado a integrar o chamado Conselho de Paz de Gaza, né, iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com a imprensa italiana, o anúncio foi feito pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. Resta aguardar que o Vaticano mantenha a distância dessa iniciativa, considerada por muitos uma encenação política. Gente, eu espero... Olha, eu já vi Vaticano sem Papa. Tem uma poesia muito bonita, Patativa do Assaré, né? Eu não me lembro agora, mas ele disse que uma vez foi preso por uma coisa boba, e ele fez, quando foi levado à delegacia, ele viu um passarinho preso numa gaiola cantando. Aí ele fez uma poesia que ela dizia mais ou menos, eu vou citar, diz assim, né? Eu já vi Vaticano sem Papa, nunca vi cidade sem prefeito, mas eu fui... Eu fui preso porque cantei e aquele passarinho na gaiola canta porque está preso. Uma poesia linda. Eu me perdi completamente, né? Ele foi preso para cantar e eu fui preso porque cantei. É exatamente isso, termina a poesia de Patativa do Assaré. Então, eu espero que o Vaticano não faça uma loucura desta, de ingressar num papel ridículo, antidemocrático, machista, misógino. Não tem qualificação para essa ideia do Donald Trump de criar um conselho de paz para Gaza. Aliás, porque ele vai acabar com uma etnia, é como se fosse um gênero. Eu não vou falar, não. Não, mas porque ele apresentou, eu vi em alguns jornais uma maquete do genro do Trump, fazendo da faixa de Gaza um dos imóveis, né, uma das cidades mais prédios gigantescos. Agora aquela pessoa que está lá morrendo de fome, sem casa, sem comida, sem saúde, tem condições de comprar um prédio daquele. Ou seja, eles vão tirar 3 milhões de pessoas e jogar no meio do mato, jogar no meio da rua, dizer, como jogaram os escravos em 1888 aqui no Brasil. Libertaram os escravos e deixaram eles no além, né? Não deram casa, não deram nada. Assim, o que vai fazer com esse povo? 3 milhões de pessoas de palestinos na faixa de Gaza. Para onde eles vão? Donald Trump vai comprar um país para alojar aquele povo? Mas não, ou seja, ele vai fazer uma cidade, não, vamos gerar não sei quanto, 17 mil empregos, mas onde aquele povo vai morar?
criar favelas no vizinho com o Egito. O Egito vai deixar, Israel vai deixar que os favelados, vamos dizer assim, né, que não tem casa, porque eles não vão fazer casa, a cidade, né, eles tomaram. É um absurdo alguém participar de um conluio de ladrões, né, de misógino, enfim, não tem palavras, esse programa de Donald Trump. Isso é uma vergonha, né, é uma vergonha mesmo. Então, espero que o presidente Lula e o Papa não ingressem nessa estúpida ideia de Donald Trump. Bom, gente, diante desse quadro, fica evidente que o Brasil ingressa em um ciclo decisivo. A fragmentação da direita, a indecisão da esquerda e o cansaço do eleitor, que não haverá soluções fáceis, nem discursos salvacionistas. Mais do que escolher nomes ou partidos, o eleitor será chamado a decidir que tipo de país deseja construir. O futuro do político do Brasil dependerá menos das promessas e mais da capacidade de aprender com os erros, respeitar as instituições e colocar o interesse público acima dos projetos pessoais e ideológicos. Lamentavelmente, esses políticos não têm esse lado, eles não respeitam o interesse público, né? Projetos de interesse público, esses políticos não estão respeitando, porque eles só estão lá roubando o povo brasileiro. Essa é uma realidade. Então o povo, esse ano é ano de eleições, e a gente tem que votar com muita consciência, votar num deputado que realmente tem um certo compromisso, porque tem candidatos bons. Vamos votar com seriedade, vamos escolher um deputado estadual com decência, vamos escolher um deputado federal com decência, um senador com decência. E dois, né? Esse ano nós votamos para 2 senadores. E outra coisa, vote. Se você vai votar na direita, vote no senador, no deputado da direita. Se você vai votar para presidente da República na esquerda, vote no deputado estadual, no deputado federal e no senador da esquerda. Porque não adianta a gente eleger o partido A ou o partido B e ele não fazer maioria no Congresso Nacional. Então a gente entender que este ano é um ano de aprender aprender a votar, mas a gente votar de acordo com o presidente da República, chamado voto vinculado. Depois eu falo do voto vinculado. Você vota no candidato da esquerda, da presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Porque para eles poderem governar, porque com essa troca de favores que está acontecendo, com essa compra do Congresso Nacional, porque eles se vendem para o governo federal. Então ele chega para o Lula e diz, olha, nós temos maioria no Congresso, não votamos nada do que você precisa, então se você não me der isso, aquilo outro, a gente não vota. É isso que está acontecendo. O Brasil não está sendo governado porque esses deputados ladrões não estão deixando que o executivo governe, tanto na esfera federal, esfera estadual e municipal. Ok, gente, um bom final de semana para todos vocês e até segunda-feira.